Então, hoje nós vamos falar sobre o Homem de Leão. Aquela coisa assim, por exemplo, quando você ouve falar do leonino, né, do Homem de Leão, você automaticamente já associa um cara exibido, um narcisista, que adora ficar na frente do espelho, que se acha o máximo. Por um lado, tem até uma certa razão por isso existir. Porém, o leonino, ele não é assim exibido, arrogante e nem mesmo ele é um pavão. Ele é do tipo que ele é autoconfiante e eles acredita muito na capacidade dele. Ele gosta sim, ele gosta de chamar a atenção, ele gosta muito de ser notado. Isso faz parte da característica do leonino, a não ser que tenha algum, sei lá, algum problema no ascendente dele, mas na maioria das vezes ele gosta de ser notado sim, porque é aquela coisa, afinal, que adianta ele ser o rei da selva se ninguém notar que ele é simplesmente o melhor? E ele sempre vai tentar ser o melhor. Porém, é bom deixar claro uma coisa, ele nunca vai ser arrogante, ele nunca vai ser iludido. Quando ele se achar o melhor é porque ele fez, é porque ele trabalhou para ser o melhor. O leonino ele adora ensinar, mas além de ensinar, ele adora mandar. Então o leonino é o tipo daquela pessoa que ele sempre vai gostar de mandar. É aquele chefe ou então aquele irmão chato que você tem que fica mandando você fazer tudo dentro de casa enquanto ele apenas dá ordens. Ele adora dar ordens, ele adora. Isso faz parte da característica dele. Apesar dele gostar de ser notado, apesar dele gostar que as pessoas saibam que ele está no ambiente, ele não gosta de pessoas que ficam bajulando, porque ele sabe a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. E se ele tiver que ser elogiado, é por algo que ele sabe que ele realmente é. Ele tem conhecimento do que ele é bom. Então o leonino, ele não quer que você fique o tempo todo babando o ovo dele, não. Porque senão ele vai acabar ficando estressado, de saco cheio, né? Ficar, ai meu amor, você é lindo, maravilhoso, não. Mas é bom você sempre estar fazendo um elogio para ele que ele acaba se sentindo muito mais agradecido, ele fica muito mais é, carinhoso quando ele recebe elogios. Lembre-se, não pode dar muito elogio, senão você estraga. Mas também não pode ficar sem elogiar. O leonino ele jamais vai abrir mão da posição de superioridade dele. Por isso que muitas vezes você vai ver relações meio conflitantes, né? Independente de ser namorado, namorada ou até mesmo amigos, entre leoninos e arianos. É uma situação brava, porque o ariano já sabe como que é o ariano, né? Em matéria de superioridade, sentir o rei da cocada preta. E o leonino, ele jamais vai abrir mão da sua condição de superioridade. Então, muitas vezes, nessas situações, né, você vai ver muito conflito. Se bem que uma coisa que você repara bem, o ariano ele tem uma admiração muito grande pelo homem de leão. Todos os arianos, amigos, muitas vezes podem até brigar, sabe, se é aquele ranca-rabo de vez em quando, mas o ariano é um dos signos que ele costuma admirar bastante, é o leonino. Talvez seja por essa incapacidade de conseguir dobrar, né, o leonino ao meio, como ele costuma fazer com outras pessoas. Outra coisa interessante é a seguinte, se ele resolver que ele está afim de você, ele vai dar em cima, sim. Tá? Ele vai dar de cima, ele vai ser direto, ele vai mostrar para você que ele gosta de você, que ele está interessado em você e não tem jeito, ele vai investir. Tá? Muitas vezes essas investidas às vezes vão ser bem direta, porém sem jamais abrir mão daquela coisa de que ele é superior. Tá? E se ele não tiver sucesso, ele vai tentar te conquistar uma vez, duas, três. Se ele não tiver sucesso, ele vai partir para outra. Ele vai deixar você com a impressão de que, sabe, não tem mais nenhum interesse. Ele costuma fazer isso porque é o seguinte, o leonino ele não tem muita paciência para ficar tentando conquistar uma pessoa não. Se ele te conquista, tenta uma vez, duas vezes ou três vezes, e você não demonstra, né, interesse, ele simplesmente parte para outra. Ele não tem muito essa coisa de ficar insistindo muito na relação não, tá? Ele é do tipo que ele tenta. Se você não corresponde, ele parte para outra e fica aquela coisa, né? De repente você sentir como se ele nunca tivesse sentido nada por você. Então é aquele lance, de repente os amigos chegam e falam assim, pô mano, mas você não tava afim daquela garota? Ele olha e fala, você tá maluco, mano? Essa garota nunca teve nenhuma chance comigo, que é isso, esquece. Então ele tem muito isso, essa parte do orgulho dele. Agora, uma coisa muito importante com relação ao homem de leão é o seguinte, poucos deles conseguem evitar olhar para outras mulheres. Isso é automático. Você vai, se você já teve um namorado de leão ou conhece alguma amiga que tem um namorado de leão, você vai ver. Eles não conseguem evitar de olhar para outras mulheres. Parece automático. Passou uma bunda ali, eles viram a cabeça. É assim.
Tá? Então, muitas vezes, isso vai provocar cenas de ciúmes, muitas vezes vai provocar brigas, você vai ficar estressada, irritada com ele. É lógico que não vamos generalizar, dizer, todos os homens leões não pode ver uma mulher que já fica olhando. Não vamos generalizar, né? Mas a maioria olha assim, eles são muito desligados com relação a isso. E outra coisa interessante é o seguinte: quando ele está pronto para pular a cerca ou para atrair, dificilmente você vai sentir alguma alteração, alguma mudança. O homem de leão, diferente de outros homens, muitas vezes a situação em que você estava maravilhosa, está ótima, está tudo cor-de-rosa e ele está pulando a cerca. Então ele não é daquele tipo de cara que de repente ele começa a dar demonstrações, estou entediado, estou de saco cheio, estou me sentindo, sei lá, castrado, trancado em casa, preso a você, não. Dificilmente você vai sentir alguma mudança antes de ele pular a cerca. Ele é do tipo que, se ele tiver que fazer, ele vai fazer e você nem vai saber o motivo por que ele fez isso, porque ele não dá demonstrações. E muitas vezes ele pode até pular a cerca que você nunca vai descobrir. Apesar de eles parecerem muitas vezes liberais demais, uma coisa que você põe na cabeça é o seguinte: eles são muito ciumentos. O homem de leão, ele é muito ciumento, ele é muito possessivo, ele é muito desconfiado. Muitas vezes o que ele tem de, entre aspas, né, galinha, ele tem de controlador e ciumento. Então, o leonino tem essa coisa. Muitas vezes você está com ele, você acha que ele não é um cara ciumento, né? Principalmente no começo, mas depois você começa a perceber que não é bem isso. Ele é muito ciumento, ele é do tipo que, se você der um motivo para ele desconfiar, perdão, dificilmente ele vai ficar do seu lado. Dificilmente ele vai ficar do seu lado. E se ele ficar, ele vai ser insuportável. E essa coisa de achar que, por ele ser muito bonachão, muito orgulhoso, né? Porque ele ser muito exibido, ele é uma pessoa muito voltada somente a si, não é verdade. Porque o leonino, ele, quando ele gosta, quando ele ama, vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Quando ele ama. Se ele não te ama, esquece. Mas quando ele ama, é aquela coisa. Ele é muito romântico. Ele é muito romântico, ele se preocupa demais com a pessoa amada. Ele se preocupa muito com aquela coisa de tomar a iniciativa de ser romântico. Ele adora mimar as mulheres que ele ama. Mas mesmo depois desse jantar à luz de velas, vai ter sexo. O leonino, ele gosta demais de uma sacanagem, de uma safadeza, ele gosta de sexo. Ele sempre vai estar, ele sempre vai ser, perdão, né? Aquele tipo de homem que ele vai associar o amor com o sexo. O amor tem que ser bom, porém o sexo tem que ser maior, porque quanto melhor o sexo, maior o amor do leonino. É muito interessante isso, essa história de que ele vai te amar demais, se o sexo não for lá grande coisa, pode esquecer, filha. Primeiro lugar para eles vem o sexo. Depois vem o amor. Ou seja, o leonino é do tipo que ele vai se apaixonar de acordo com o sexo que ele está recebendo. Quanto melhor o sexo, quanto maior a química que existe na relação, principalmente na cama, maior é o amor que ele vai sentir por você. O homem de leão, ele é um amigo fantástico, ele é fora de série. É aquele cara que sempre vai estar do seu lado. Se você tem um amigo de leão, maravilha, ele é muito bom. Ele é o tipo do cara que ele é aquele companheiro. Sabe aquele cara que quando de repente você bebe na balada e fica bêbado? Ele é o cara que te carrega. É um certo exagero, mas é bem isso que é o homem de leão. Ele dificilmente ele vai te deixar na mão. Ele é aquele tipo de cara que ele sempre vai procurar, né, ligar para os amigos no Natal ou no final de ano. Ele sempre vai procurar saber como é que estão as vidas, né? Como é que as vidas dos seus amigos estão. Então ele sempre vai ser muito dedicado com relação a essa coisa de amizade. E ele tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: ele é muito protetor, principalmente com relação à família dele. Aí não interessa pai, mãe, tio, primo, ele sempre vai ser o protetor. Então, se você reparar numa família, você vai ver que aquele homem de leão, ele pode ser o filho. Ele vai ser sempre o protetor, ele vai ter sempre uma postura superior e de ficar vigiando e tomando conta do ambiente. Então ele é aquele cara que ele quer proteger a mãe, quer proteger o pai, quer proteger o irmão, todo mundo que está ao redor dele. Então ele tem muito esse tipo de coisa. É uma pessoa muito dedicada com relação ao que ele quer fazer na vida. Então, se ele de repente colocar na cabeça que ele quer estudar ou que ele quer fazer um determinado trabalho, ele vai se dedicar a isso. Ele não é sonhador, tá, com relação a ter planos e ver no mundo da lua. Pode esquecer, ele não é sonhador, ele é muito pé no chão, ele é muito do tipo que ele sempre vai procurar, né, ter um pé de meia, sempre vai procurar se garantir, sempre vai procurar ter
uma retaguarda para poder se dar bem na vida. Então dificilmente você vai ver uma pessoa de leão investindo em algo que realmente lhe não tenha confiança de que vá dar certo. Então o leão ele tem muito essa coisa. Se ele tiver que investir em algo, ele vai investir em algo que é seguro para ele, que ele vai conseguir ter sucesso e ter lucro com relação àquilo. Dificilmente você vai ver ele abrindo mão de uma coisa que é segura para ir em busca de uma aventura. Por mais que ele pareça muitas vezes meio doido, brincalhão, meio inconsequente, com relação à vida, ele dificilmente vai apostar em algo que possa colocar em risco a segurança dele.